As duas primeiras aulas foram de introdução e agora nós vamos entrar na Bíblia. Agora sim, vamos dar início e eu gostaria de passar um primeiro vídeo que ele vai dar uma visão geral de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, para termos um panorama do que se desenrola na história da Bíblia. Então vamos lá. Bible's an important book, but it's very long. Yeah, it's a collection of many books written over a long period of time, but altogether they tell one unified story. So, what's the story of the Bible? Well, it begins by introducing us to a beautiful mind, the author of all reality, a being called God. And he has the power to take the dark chaos of the uncreated world and bring about order and beauty and a garden full of life. And to crown this accomplishment, God appoints these creatures called humanity, or in Hebrew, Adam. And they're made as God's image, which means that they're commissioned to rule this beautiful world on God's behalf by harnessing all of its potential and creating even more beauty and order. This is a story about humans using their power to do meaningful, life-giving work. But the question is, how? Yeah, humanity now faces a choice that's represented by a fruit tree. So humans could partner with God and find freedom by trusting in his knowledge of good and evil. Or they could seize power and define good and evil on their own, which, God warns, will kill them. And they hear the voice of a dark, mysterious creature that tells them, choice is simple, take the fruit. It'll give you power and freedom to rule the world on your own terms. And so they seize this knowledge, and as a result, they become suspicious and self-protective. It leads to fractured relationships, violent power grabs, and ultimately a whole civilization, Babylon, that has redefined evil as good. And so, God scatters this corrupted human project. And here the story of the Bible takes zoom into the story of a man and a woman who come out of Babylon, Abraham and Sarah. Yeah, God promises that from them will come a new people, a nation that has another chance to make the right choice. And if they succeed, it will open up this new way forward for the rest of humanity. And this is why the rest of the Bible story is about this God. And it does not go well. Despite God's personal guidance, Abraham's family gives in to that same temptation to redefine good and evil on their own terms, apart from God. Even when their best people were in charge, rulers who loved God's guidance and had divine wisdom, even they gave in. So Israel was warned by their own prophets that these choices would lead them back to Babylon, this time as conquered captives living in exile, and that's exactly what happened. So even with God's personal guidance, Israel fails. Who can succeed? Well, the prophet said that the story wasn't over. God's going to send a new leader to Israel to cover for their failures and to transform the people's hearts and minds so that they can make the right choice. And so the part of the Bible called the Old Testament, and these promises are left hanging. And then the biblical story continues into the New Testament. We're introduced to a man who comes from the line of Israel's kings, Jesus of Nazareth. And he said that he was bringing all these promises to their creation. He confronted that dark, mysterious evil that all humanity is given into and resisted its power. And then he announced that God had arrived to rule the world through himself. Jesus taught about God's definition of good and evil, and he said that real power is serving others. According to Jesus, it's people who love the poor and even love their enemies. These are the kinds of people who actually rule the world. And that's confusing, but also really beautiful. And so is the claim that the story goes on to make about Jesus, that he is God become human, to be for Israel and for all humanity what we could never be for ourselves. He came to take the consequences of our evil into himself, and his sacrificial love proved more powerful than evil and even death itself. So now humanity is presented with a new choice, represented by a new tree. Stick with the old way of being human, or enter into this new. And in the story, those who choose the way of Jesus find themselves energized by God's own power. People who know that they are loved and forgiven by God can become people who love and forgive others in return. The Jesus movement spread around the world, forming these new communities of people who follow the way of Jesus. But they face problems.
there was persecution from the outside by people in power. And inside, there was confusion, even compromise. Yeah, because following Jesus is really hard. And so the movement's leaders, called apostles, they wrote letters to comfort and to challenge these communities to stay faithful to the difficult way of Jesus. And they're called to hope the day when Jesus will come and change everything. And so the Bible ends by pointing to the future day when all wrongs are made right, when evil is eradicated, heaven and earth are united, and humanity can rule the world together in the love and power of God. Okay, so that's the story of the Bible. And it brings all of these books together. But what's interesting is that each book contains a different kind of literature that contributes to the story in a unique way. And that's what the next video will begin to explore. Muito bem, você vê aqui um vídeo desse canal Bible Project que em 5 minutos resume toda a história da Bíblia. Foi muito rápido, na verdade, mas como é que nós podemos resumir toda a Bíblia? Toda a Bíblia ela pode ser resumida nesse plano de Deus de criar o ser humano e, em seguida, o plano de salvação. Então, se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver esta história se desenrolando. A criação é bem breve, porque ela vai ser descrita ali no livro do Gênesis, mas praticamente é o primeiro capítulo, e aí depois já vai ter a criação do homem, no segundo capítulo, e no terceiro capítulo, segundo, terceiro, o pecado original, e já a promessa de Deus da salvação de todo o ser humano. E aí, então, vai ver toda essa trajetória de salvação da humanidade até chegar Jesus Cristo à Terra no Novo Testamento. Só que eu queria, antes de começarmos com o livro do Gênesis e entrarmos um pouco mais nele, eu queria que nós voltássemos um pouco no tempo e fizéssemos a seguinte pergunta: por que Deus criou o mundo? Porque o Gênesis já começa com a criação. Então, é muito interessante fazer essa pergunta, porque com essa pergunta nós vamos entender qual é o sentido da vida humana. Por que o homem existe? Por que o ser humano existe? E por que Deus vai ter todo esse projeto de salvação de cada um de nós? Então, vamos voltar lá atrás, quando só Deus existia. Só Deus existia. E até filosoficamente nós podemos provar isso, que existe um ser que sempre existiu e que ele é a origem de toda a realidade que está nesse universo. Para você explicar o mundo de hoje, para você explicar o mundo, o universo, você tem que chegar a um primeiro motor imóvel, como nós dizemos na filosofia. Um primeiro ser que move sem ser movido. Uma causa incausada. Um primeiro ser que causou tudo e não foi causado por ninguém. Então, isso eu expliquei no outro curso que eu dei sobre a demonstração da existência de Deus, onde eu faço toda a explicação lógica, racional da demonstração da existência de Deus, e demonstrando a existência de Deus, nós conhecemos alguns aspectos desse ser que é o Criador de todo o universo, que é Deus. Então, o que nós chegamos à conclusão quando provamos a existência de Deus? Algo que Deus nos revela, que Ele é o Criador de todo o universo e que esse mundo e esse universo que existe, ele não tem uma necessidade em si. O mundo não é necessário. Nós fazemos uma distinção na filosofia, na teologia, entre o ser necessário que é Deus e todo o resto
dizendo que o resto é contingente. O que é contingente? É aquele que não é necessário. E isso a gente vê com a nossa experiência. Tanto nós não somos necessários porque que nós começamos a existir em um determinado momento, né? E tem seres que morrem e deixam de existir. A maior parte, o ser humano permanece porque ele tem uma alma imortal. E os anjos também foram criados e jamais deixarão de existir. Os seres espirituais, que são os anjos. Agora, uma planta, um animal, ele nasce, se desenvolve, cresce e morre. Então, nesse mundo, nesse universo, tudo aqui tem um ciclo. Isso mostra que essa realidade ela não é necessária. Se ela fosse necessária, ela sempre existiria. Deus é necessário. E Deus, sendo necessário e perfeitíssimo, ele não tem necessidade nenhuma de criar o universo. Não tem necessidade nenhuma de criar o ser humano. Então, grande parte do que nós vamos estudar na Bíblia é muito importante ter esse ponto de partida de toda a gratuidade de Deus. Que Deus, um Deus que vai dar a vida por nós, que vai ter uma paciência infinita conosco, diante de tantos pecados, de tanta... enfim, de tanta maldade do coração humano, no que nós vamos ver no Antigo Testamento, sobretudo, e Deus, ele não desiste de nos amar, não desiste de nos salvar, né? E tudo começa, e sempre é assim para Deus, uma grande gratuidade, um grande amor, e uma grande gratuidade, porque ele não tem nenhuma necessidade. Nós somos carentes. O ser humano é carente. Ele tem necessidade de muitas coisas. Deus ele não tem necessidade de nada. Por quê? Porque ele já é pleno. Ele já é completo. E por que ele criou? Porque em determinado momento ele pensou assim, por que eu não crio seres que possam participar da minha felicidade? Que possam participar dessa alegria tão grande que há no meu ser, na Santíssima Trindade, né? Porque esse Deus, ele é trino. São 3 pessoas e um só Deus. Então, se eu tenho essa felicidade tão grande, por que eu não crio seres que possam participar dessa maravilha que é a nossa vida e assim também eles serem felizes, como nós somos felizes aqui. Então Deus ele pensou nesse universo e nesse universo que é imenso. Para vocês terem uma ideia, nós estamos dentro da Via Láctea, que é uma galáxia. E para você percorrer essa galáxia, você precisa de 200 mil anos-luz na horizontal e 100 mil anos-luz na vertical. Então você imagina o tamanho da galáxia, da Via Láctea. Só que no mundo, os astrônomos dizem que tem mais de 300 bilhões no universo, mais de 300 bilhões de galáxias. Então você imagina, né, a criação de Deus, o que Deus, isso que a gente sabe, né? Que a gente sabe, ou seja, a grandiosidade de Deus e como Deus faz as coisas e tal. E toda essa realidade que ele criou, tem 2 seres que são os mais importantes. Os homens e os anjos. Por quê? Porque ele nos deu a capacidade de ter sintonia com ele. A capacidade de amá-lo. A capacidade de conviver com ele. E ele deu essa capacidade através da nossa alma, que é uma alma que tem umas faculdades superiores, que é a inteligência e a vontade. Sem a inteligência, nós não conheceríamos a Deus. O objeto da inteligência, a gente diz assim, qual que é o que a inteligência procura? A verdade. E quem que é a verdade infinita? Deus. Então, o grande objeto da inteligência é Deus.
Quem é o objeto da vontade? O que a vontade procura? O bem. A vontade procura o bem. Procura o amor. Quem é o grande objeto da vontade humana? Deus, porque Deus é o bem infinito, é o amor infinito. Né? Então, Deus ele deu essa capacidade para o ser humano e para os anjos, porque também eles têm inteligência e vontade, liberdade, amor, tudo isso, para que nós tenhamos essa sintonia e um dia possamos viver com Deus como numa família. Tanto assim que ele nos constitui filhos seus. Filhos seus. Na doutrina nós aprendemos que Deus, quando ele cria o homem, logo em seguida ele eleva o homem a uma ordem sobrenatural, que a gente diz isso. Uma ordem sobrenatural, porque a distância entre nós e Deus é muito grande, é infinita. A distância entre o ser de Deus, o nosso ser, é muito grande. É tão grande que é impossível que Deus nos chamasse de filhos. Um exemplo. Vamos imaginar que nós tenhamos criado as formigas. A formiga não tem nada a ver conosco, na verdade. O ser dela é muito inferior a nós. Tanto assim que ninguém chama uma formiga de filha. Você vê uma formiga entrando na sala e fala, minha filhinha, vem cá, deixa eu fazer um carinho em você e tal. Não, tu fala, que isso, que absurdo, como que eu vou fazer isso com uma formiga? Agora, com o cachorro, nós já fazemos, porque o ser do cachorro já é bem mais próximo, né, do ser humano. Então, eu sou capaz de chamar filho. E Deus, quando ele nos cria, nós estamos muito abaixo dele. O que ele faz? Ele nos eleva a uma ordem sobrenatural, que a gente chama. Isso vai ser com o batismo. O batismo vai nos elevar à ordem sobrenatural, de tal forma que a partir daqui Deus já pode nos chamar de filho. Já pode nos chamar de filhos. Então, o projeto de Deus foi esse: criar os homens e os anjos para que um dia nós estejamos junto com Ele para sempre. E como Ele nos criou com essas capacidades, que é a inteligência, vontade, liberdade e amor, e a liberdade é uma das capacidades fundamentais, porque se eu não sou livre, eu não sou eu não tenho a minha personalidade, a minha identidade. A liberdade é o que me dá autonomia e me dá identidade, nos torna pessoas. E Deus dando a liberdade para nós, então vamos imaginar, Deus está aqui no seu reino, está no seu reino. Se Ele nos criasse e nos colocasse já aqui no seu reino, diretamente, Ele estaria passando por cima da nossa liberdade. É como se Ele estivesse forçando as suas criaturas, os seus filhos, a estarem com Ele e amarem a Ele. Então, Deus, sendo extremamente delicado, o que Ele pensou? Eu vou colocar primeiro os meus filhos aqui na Terra. Para quê? Para que nesse tempinho de vida minúsculo, é um soprinho, 100 anos, não é nada comparado com a vida eterna. O que é a vida eterna comparado com 100 anos? Nada. É nada. É um soprinho, é o primeiro respiro. É o primeiro respiro de uma vida. É a vida aqui na Terra. Por que Ele nos colocou aqui? Para que nós aqui, livremente, escolhamos o que queremos para a vida eterna. Com toda a liberdade. Deus não vai forçar ninguém. Ele vai mostrar o caminho para chegar lá, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor. Mas ninguém é obrigado a escolher esse caminho. É o caminho, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para o bem e para o amor. Mas Ele dá a liberdade para que cada um de nós escolha o que quer para a vida eterna. Então, esse tempo aqui na Terra é um tempo simplesmente para que nós escolhamos o que queremos para a vida eterna e nos preparemos para chegar aqui. Porque Ele quer que nós entremos aqui na máxima perfeição nossa.
na máxima perfeição do ser humano. Porque esse reino aqui é um reino muito especial. Ele não vai deixar ninguém, nenhum filho seu, entrar no céu impuro. Com uma mínima tendência a um vício, a um pecado, a uma má inclinação, um mínimo de orgulho. Uma pessoa que tem um mínimo de orgulho não vai entrar no céu, só quando ela tiver tirado todo o seu orgulho. Um mínimo de vaidade não entrará no céu, porque Deus ele quer que o céu seja o reino muito especial. Então, o que nós dizemos? Que nós estamos aqui na Terra para escolher o que nós queremos para outra vida e para nos santificarmos, ou seja, terminar essa nossa vida preparados para entrar no céu. Então, é isso que nós temos que entender quando vai começar o Antigo Testamento. Porque já vai começar com a criação, mas não tem lá a explicação de por que Deus criou o mundo. Então, nós precisamos entender isso, que tem um motivo pelo qual Deus criou o mundo. E ele criou com imensa liberalidade. Sem nenhuma obrigação, sem nenhuma necessidade. Deus não é que não estou ainda preenchido no meu ser e eu preciso criar o ser humano. Não. Ele já está totalmente preenchido. Totalmente preenchido. E ele cria só pensando em nós, no nosso bem, na nossa felicidade. Só por isso. Não nele. O nosso amor aqui de ser humano é um amor que mistura doação e necessidade. Nosso amor é uma troca de doação e de necessidade, porque todos nós somos carentes. Nós temos necessidade de amor e também damos amor. Deus é o contrário, ele só dá amor. Ele não tem necessidade nenhuma de amor, porque ele já é preenchido. Então, vamos começar com os primeiros livros do Antigo Testamento. Então, qual é o nome que nós damos para os primeiros livros do Antigo Testamento? O nome que nós damos é Pentateuco. Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque penta vem de 5. Então, são 5 primeiros livros que descrevem o início da criação e da salvação, do processo de salvação do homem. E por que vai começar o processo de salvação? Pelo pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que com essa liberdade, então como é que Deus fez? Ele nos colocou aqui na Terra e o que a igreja vai ensinar é isso, que tudo vai partir desse primeiro casal, Adão e Eva. Como é que esse casal apareceu? A igreja, ela fala assim, olha, pode ser através da evolução, né? Ou pode ser que Deus tenha já colocado Adão e Eva aqui na Terra. Então a igreja, ela fala que pode ser tanto uma coisa quanto outra, não tem não há algo que já é definitivo sobre isso, nem a ciência é definitiva com relação a isso, e nem em termos de revelação, Deus revelou como foi que apareceu Adão e Eva, então pode ter vindo pela evolução, sem nenhum problema. Só que chegou um momento que Deus teve que infundir a alma, vamos supor que era lá o Homo sapiens, Deus teve que colocar a alma, né, no Homo sapiens masculino e no Homo sapiens feminino, né, que seria Adão e Eva. A alma, ela, e filosoficamente também a gente poderia demonstrar isso, que a alma ela não pode vir da matéria, né, porque a alma ela é espiritual, ela é imaterial. Então, o que é imaterial não pode vir da matéria, né?
Mas, enfim, não vamos entrar aqui, né, nessa questão. Então, o fato é que Deus ele vai colocar essa alma nesse primeiro casal e vai colocá-los aqui na Terra numa situação de muito privilégio, que hoje nós não temos. A situação de vida de Adão e Eva era maravilhosa. Eles não estavam no céu, porque Deus fez esse projeto de colocar aqui na Terra, mas ele deu 3 dons para Adão e Eva, que nós chamamos de dons preternaturais. O que significa isso? Dons que estão acima da natureza humana. Quais eram esses dons? Dom da ciência. Adão e Eva tinham a ciência infusa. A ciência infusa. Então, todo esse esforço que o ser humano faz aqui hoje para aprender, para entender, para compreender, Adão e Eva não precisavam fazer nada disso. Tudo já estava dentro da mente deles. Deus deu a eles uma ciência infusa. Depois, outro dom, o dom da imortalidade. A natureza, o normal é que ela se corrompa, a matéria. Né? A matéria é assim, ela tem um processo de existência e vai se corrompendo. Só que Deus ele deu um dom para eles que eles não se corromperiam. Então, como é que eles passariam para o céu? Chegaria um momento que Deus simplesmente os levaria para o céu. Eles não passariam pelo processo da morte. Olha que coisa maravilhosa. Né? Todo esse drama, que é o drama da morte que nós temos, isso é consequência que Deus vai permitir com o pecado original. O pecado original vai fazer com que nós percamos os dons preternaturais, o dom da ciência, né? O dom da imortalidade e o terceiro dom, que é o dom da integridade. O que era isso? É o dom do domínio total sobre as paixões. Aqui, muitas vezes, ele fala assim, puxa vida, mas por que a pessoa fez isso? Como que ela foi ter essa reação de ira e fazer, né, não sei, né, esfaquear alguém? Ou, enfim, você vê que é a paixão, né? A paixão, a ira que sobe o sangue e tal, e nos domina. Quantas vezes nós vemos que as paixões nos dominam? Eu não queria tomar tudo aquilo que eu tomei de bebida lá, daquele álcool lá, mas acabei tomando mais naquela festa e tal. Por quê? Porque a paixão me dominou e tal. Eu não queria comer o que eu estou comendo nessa quantidade, eu queria manter meu corpo e tal. É que eu não consigo e tal. A paixão que nos domina. Então, nós estamos sempre nessa luta, né, porque nós não temos o dom da integridade. Adão e Eva tinham. E aí vocês perguntam, mas como então que eles pecaram? Se eles tinham o dom da ciência, eles tinham domínio sobre as paixões, por que eles foram ofender a Deus? Por quê? Pela liberdade. Pela liberdade. Eu posso, Deus deu esse poder para nós de escolher entre o bem e o mal. É um mistério, nós dizemos assim que o pecado é um mistério. Mistério do pecado, porque é toda uma realidade que, enfim, se pode falar muito, se pode estudar muito, né? Sobre o pecado original, sobre a natureza do ser humano, que é uma natureza que pode pecar e tal. Deus poderia ter feito um mundo onde não houvesse pecado? Poderia. Deus ele pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, vocês querem saber um ser que nasceu sem pecado e não cometeu nenhum pecado? Uma criatura humana? Nossa Senhora. Nossa Senhora. E Nossa Senhora era livre? Era livre. Só que Deus deu um dom para ela,
que era o dom da impecabilidade. Ela tinha um dom de Deus sobrenatural para não pecar. Ou seja, Deus ele poderia ter feito todas as pessoas como Nossa Senhora. Poderia. E por que Deus fez o mundo dessa maneira, com a possibilidade do mal? Essa é uma grande interrogação, né? A questão do mal. Então, já comentando brevemente, eu diria assim que Deus, talvez a melhor explicação que eu já encontrei até hoje é de um santo falando assim: se você vê um quadro, uma pintura, você vai ver que ali tem sombras e luzes. E se não houvesse sombras, você não veria os objetos, as figuras. As sombras ressaltam as figuras. Então, é como se ele dissesse assim, Deus ele permitiu um mundo onde há a possibilidade do pecado e do mal, porque havendo mal, se você faz o bem, esse bem é muito mais ressaltado. O mérito de fazer o bem é muito maior. Que para Deus é mais bonito ver um ser humano, um anjo, que pode fazer o mal e não o faz, do que um ser humano que não pode fazer o mal. Porque ele vê a vitória do ser humano sobre o mal. E ele se alegra imensamente vendo os seus filhos que vencem o mal. Então, isso glorifica a cada ser humano, a cada filho seu. Então, ele quis que o mundo fosse assim. Ele viu na sua imensa sabedoria. É um mistério também, né? Isso é uma explicação que nós damos. Né? Só lá no céu, quando nós chegarmos lá, que nós vamos entender os planos de Deus, mas segundo também a nossa capacidade, né? Então, o livro do Gênesis, ele vai começar com a criação, né? aquela passagem toda que nós conhecemos, né? No primeiro dia, no segundo dia e tal, que é uma linguagem figurada. Isso não quer dizer que tenha sido num dia, depois no outro dia pode ter sido milhões de anos, né, para uma coisa, depois para outra, enfim. Né? Aí depois vem a criação do homem, e em seguida vem a narração do pecado, né, do pecado de Adão e Eva. E no capítulo 3, olha só, no capítulo 3 do Gênesis, já tem a promessa de salvação. No 3. Se já começa a criação, já vem o pecado, e em seguida já vem a promessa de salvação. É o famoso Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Proto é antes, né? É o primeiro anúncio da boa nova, da salvação. O evangelho é a boa nova. Então, proto-evangelho é o primeiro anúncio da salvação. E o que está escrito lá nesse proto-evangelho? É aquilo que Deus vai falando assim, de uma mulher que vai pisar a cabeça da serpente. E que ele vai colocar inimizade entre esta mulher e sua descendência e a serpente e a sua descendência. Vai haver uma inimizade entre os dois, só que essa mulher ela vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é essa mulher? Nossa Senhora. Nossa Senhora. A descendência dela, porque ela vai gerar Jesus Cristo. Né? E nós todos vamos ser filhos de Deus em Jesus Cristo, pelo batismo. Quando nós somos batizados, nos tornamos filhos de Deus de modo sobrenatural, e o batismo só existe porque Jesus Cristo morreu na cruz. Depois a gente pode explicar melhor isso, mas então a descendência de Nossa Senhora vem assim, né? É Jesus Cristo, e Jesus Cristo que vem à Terra e morre na cruz, e com morrendo na cruz surgem os sacramentos que são
né, os meios sobrenaturais para a nossa salvação. Então vem toda uma descendência daqueles que vão abraçando esse caminho de Jesus Cristo, né? E que nós vamos, e vai ter uma outra trajetória de vida, que é a trajetória do mal, que é a trajetória das pessoas que são filhas do maligno, né? Que vão seguindo o caminho do maligno, né? Aquelas pessoas que livremente vão escolhendo o caminho do mal. Só que Deus, ele não perde nenhuma batalha, porque ele é o criador de tudo, inclusive é o criador do demônio, né? Então, o demônio não pode nada contra Deus. Nada. Então, Deus, ele vai vencer essa batalha, né? Vai vencer, enfim, com toda tranquilidade, porque ele é o criador de tudo, né? Então é isso que vai... Então, o terceiro capítulo já vai falar desse anúncio da salvação. E aí, com o pecado, aí vai ter os filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel. Caim e Abel. E já vai começar o pecado ali, né? Já começou o pecado já com Adão e Eva, e já vai vir já um pecado com a morte já. Um irmão matando o outro, por inveja. Então você vai vendo o mal já tomando conta no coração do homem, né? Por inveja. Quer dizer, até que ponto pode chegar a inveja, né? Você desejar a morte de um irmão. E vai ser isso que vai fazer o Caim, matando o Abel. E aí então você imagina, né, o Caim sobrevivendo, né, quer dizer, ficando só o Caim, deve ter tido outros, né, mulheres e tal, nós não sabemos, outros irmãos. Mas nós sabemos que o que vai acontecer é que toda a humanidade já vai cair numa situação péssima, né? Os filhos de Caim, né? Bom, vai chegar, e o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: vou começar tudo de novo. Vou começar tudo de novo. E ele faz isso. E o que ele faz? Ele manda o dilúvio. Porque ele fala assim, não, agora tem que fazer, como a gente fala assim em latim, tabula rasa, vai começar tudo de novo. Só vai ficar o Noé, porque ele é um homem justo, ele é um homem santo, ele é um homem bom. Noé é a sua família, né? E aí então vem o dilúvio, né? Então Deus, assim, caramba, Deus, ele queria destruir tudo. Ele falou, olha, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, né? E é interessante que ele vai dizer, depois que vem o dilúvio, que ele nunca mais vai fazer isso. Nunca mais ele vai acabar com tudo para recomeçar de novo, né? Então, a gente vai vendo aí todo o mistério do pecado, né? Por que o homem vai por esse caminho, né? E por que né? Basta olhar esse mundo como está, né? O mistério do pecado, ele está aí, né? Não é verdade? Esse mundo, ele é terrível, vamos dizer assim, né? Justamente pelo pecado, né? Pelo pecado. Se não houvesse o pecado, esse mundo já seria como uma grande antessala do céu. Então, esse é o grande desafio. Na verdade, o pecado está dentro de nós. Então, a batalha principal que nós temos que travar é a batalha dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Então, o próximo vídeo que eu vou mostrar, só que já agora vai ser na próxima aula, ele vai mostrar como é composto todo o Antigo Testamento. Então, ele vai falar desses 5 primeiros livros, porque ali, vamos dizer assim, a grande base de toda a formação desse povo que Deus vai criar para a salvação. Porque depois de Noé, logo em seguida, Deus já vai escolher Abraão. E eles foram até contemporâneos. Abraão e Noé foram contemporâneos. Então, Abraão é descendente de Noé. Então, e aí Deus ele vai escolher Abraão para quê? Para formar um povo onde este povo
ele vai ser como que um modelo para toda a humanidade, para que este povo espalhe o amor e o bem para todo o resto da humanidade. Porque também, depois de Noé, a coisa vai se perder. Então Deus ele faz um plano. Então como que eu vou regenerar o meu povo? Como que eu vou fazer o meu povo seguir o caminho do bem? Eu vou criar um povo e vou formar esse povo e vou procurar que ele seja o mais santo possível para que ele seja uma luz no meio do mundo. E ele espalhe o bem, espalhe os meus ensinamentos. Então Deus ele vai formar, é todo o trabalho de formação desse povo, que é o povo de Israel, que é o povo judeu. E já está todo um plano de Deus que desse povo vai vir o Salvador. Porque também isso vai ser só o princípio, porque aqui é um povo, só que depois Deus ele vai querer que esse povo seja o mundo inteiro. E para esse povo ser o mundo inteiro, Jesus ele vai nos mostrar o caminho da santificação de cada um de nós. E aí então ele vai querer que cada um de nós percorra esse caminho da santificação para a gente ser Cristo em cada lugar do mundo. Ser uma luz de Cristo em cada lugar do mundo. Já não será mais o povo que vai mudar o mundo, será cada um de nós que abraça Cristo. Quem abraçar Cristo vai ser uma luz de Deus onde estiver. E vai ser como fermento no meio da massa, que vai levedar toda a massa, que vai procurar levedar toda a massa. Bonito, né? Então, é todo esse projeto de Deus. Então, ele vai escolher Abraão, que vai ser o pai dessa grande... Então, os primeiros livros do Antigo Testamento logo em seguida, depois do dilúvio, a formação desse povo. E depois toda a transmissão das leis, né? Para que eles saibam qual é o caminho de Deus, qual é o caminho do bem. Né? E por isso que depois vai ter aquele momento lá que Moisés ele vai subir no Monte Sinai e ele vai receber as tábuas da lei. Então, o livro do Levítico vem de leis. Né? Então, é o livro das leis, onde Deus ele vai transmitir todas as suas leis, que no fundo são as leis do amor, as leis do bem. Só que ele vai começar com umas leis que hoje já não são mais para ser vividas. Porque o povo estava tão afastado de Deus que ele teve que começar com coisas assim até, vamos dizer assim, que seria mais para eles se acostumarem com viver de uma maneira santa. Que hoje, quando Cristo vem à Terra, ele vai abolir, na verdade ele fala assim, que ele não veio abolir, ele veio aperfeiçoar o que ele ensinou no Antigo Testamento. Né? Mas muitas coisas que viviam lá, nós não vamos mais viver. Toda aquela... Nós vamos ver lá no capítulo, no livro do Levítico, é muito bonito. Né? A gente vai ver todo o projeto de Deus, de santidade do povo. É maravilhoso. O livro do Levítico é fora de série. Quando a gente vai entendendo, né? E depois as festas que Deus vai instituir para o povo celebrar todos os anos, né? Quando ele vai criar o tabernáculo que vai ser o futuro templo e que é a futura igreja de hoje. Nossa, é espetacular. É espetacular. Então, tudo isso nós vamos ver. Então, para os judeus, a Bíblia deles, eles dão o nome de Tanakh. Tanakh. Nós vamos ver isso também. Por que Tanakh? Porque Tanakh é como se fosse uma sigla onde a primeira palavra é Torá. A Torá é o Pentateuco. Torá é o Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros é o Pentateuco ou Torá. Aí depois a Bíblia para eles é feita da Torá,
depois do livro dos profetas e do livro dos cânticos, dos salmos, e isso tudo, se você junta em hebraico, dá Tanakh. Então, a Bíblia deles é chamada de Tanakh. Então, nós vamos ver isso na próxima aula, com um vídeo explicando. Podem tirar o microfone, só para, se alguém quiser fazer algum comentário. Padre, eu quero fazer uma pergunta. Sua Diga. bênção. Boa noite. Inclusive, foi engraçado, porque meu celular acabou a bateria e aí eu não conseguia ligar, até tô no celular do Rafael, meu marido. E eu estava com a Bíblia do lado, eu estava lendo Noé, a parte, né, do dilúvio, sem saber que o senhor estava falando sobre isso. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque lá fala assim, logo depois que Deus, quando Noé é permitido ele sair, né, da arca e tudo, e aí Deus fala para que não coma carne animal. Como que é visto isso? Sei que Jesus veio para abolir toda essa lei do Antigo Testamento, mas eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, porque eu nunca tinha reparado isso na Bíblia. Espere e verás. Esse curso aqui vai tirar muitas dúvidas. Isso tudo nós vamos ver lá mais para frente no Levítico, justamente. Como que Deus foi... o seu plano, né? Como ele foi exercitando esse plano, e tudo começou, né, por coisas externas, esse caminho de santidade. A santificação do povo, e começou por coisas que são arbitrárias, vamos dizer assim, não tem necessidade que seja dessa forma, mas Deus, ele para que aquilo entrasse dentro do coração, tinha que começar com coisas externas. Hoje, com Cristo, ele vai dizer assim, misericórdia quero e não sacrifício. Então ele vai dizer assim, que no fundo ele quer o nosso coração. Então aí sim nós já estamos preparados para viver uma religiosidade do coração. Mas lá no Antigo Testamento eles não estavam preparados, então tinham que começar com realidades externas, né? Por exemplo, vai ter todo lá os animais puros, os animais impuros, né? Todo o alimento, e por que é impuro esse, por que ele não é puro, enfim, né? Não tem uma resposta assim clara sobre essas coisas, mas a gente vai ver que Deus ele vai se servir dessa realidade para que a consciência da pureza começasse por fora, pelo exterior, né? E depois fosse entrando dentro do coração. Obrigada, Padre. De nada. Diga. Então é assim, Deus ele criou Adão e Eva com dons preternaturais. Sim. E aí não colocou eles no céu, porque é para eles escolherem com a liberdade se queriam ir para o céu ou não. Isso. E todos nós seríamos assim. Então nós estamos aqui na Terra só para isso. Isso que ninguém tem, praticamente ninguém hoje tem essa consciência. As pessoas hoje vivem aqui na Terra como se fosse o céu. Vivem aqui como se fosse a vida. E isso é um perigo, porque nós descuidamos, né, de coisas importantes, porque isso aqui vai acabar daqui a pouquinho e é por uma finalidade muito concreta essa vida. Nós não podemos nos perder no meio desse caminho. A maior parte das pessoas aí, eu diria assim, que estão se perdendo nesse caminho, né? Então, nós precisamos ajudar as pessoas a perceberem qual é o verdadeiro sentido dessa vida. Tá bom, tem que ficar por aqui. Semana que vem continuamos. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. De nada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Padre. Boa noite. Obrigada, Padre Paulo. De nada. Beijo. Tchau, tchau.